Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Qual o limite do perdão? Será que há limite para o perdão? Qual o limite do perdão? Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste lhes fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, nós te louvamos e te engrandecemos nesta noite. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é a verdade, porque a tua palavra, ela é o nosso manual. A tua palavra, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos fortalece, ela nos edifica. Que a palavra do Senhor nesta noite seja, ó Deus, para os nossos corações um bálsamo, mas também um corretivo. Que nós possamos sair daqui cada vez mais fortalecidos na graça e na bondade do Senhor. Que o Senhor fale no coração de cada um nesta noite. Que o teu Espírito Santo fale nessa noite com cada um dos nossos irmãos, com cada um de nós. Fala, Senhor, para que possamos cada vez mais aprender da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria de trazer nesta noite uma mensagem que tem uma aplicação prática
muito grande para as nossas vidas, para o dia a dia. Primeiramente, gostaria de trazer aos irmãos algumas informações que eu pude coletar na internet, através de pesquisas, de sites, que tratam a respeito de algumas dificuldades, lutas que as pessoas geralmente enfrentam no dia a dia. Infelizmente, nós vivemos em um mundo que está doente, um mundo cada vez mais problemático, um mundo cada vez mais sofredor. E eu gostaria de trazer algumas informações aqui, como por exemplo, essa informação que é de uma psicóloga chamada Martha Daoud. Ela diz o seguinte: a falta de perdão age como um veneno em nosso organismo, liberado em pouca quantidade, mas constantemente as sujeiras passam a criar raízes por todo o nosso corpo, afirma esta psicóloga. Há um outro doutor chamado Dr. Fred Luskin, que é autor do livro O Poder do Perdão. Veja o que ele diz: rancor e desesperança são particularmente perigosos para o bem-estar. A vida tem dificuldades frequentes, precisamos de um caminho para superá-las, e assim nos libertamos. É para isso que existe o perdão. Interessante que isso não foi tirado de site cristão, não. Essa informação, por exemplo, eu tirei do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. Que interessante, psicólogos, terapeutas falando a respeito do perdão e de sua importância para a saúde. Ouçam agora, meus irmãos, o que diz o psicanalista e terapeuta Dr. Arilson Barbosa Amaral. Veja o que ele diz: geralmente doenças como ansiedade, distimia, que é falta de motivação, autoestima baixo, preguiça, angústia, depressão, opressão, que não é a mesma coisa de depressão, mas opressão é falta de reação, prisão, visão vedada, escravidão, obsessão, também paranoia, síndrome do pânico, esquizofrenia, que é ouvir e ver os sentimentos feridos, conversar com as fantasias e sentir os traumas, toque, que é transtorno obsessivo compulsivo. Todas essas doenças têm como causa, geralmente, falta de perdão a uma ofensa, porque os traumas, feridas, desenvolvem dentro de cada indivíduo sensações estranhas e desconhecidas que não são facilmente descobertas. Essas doenças, elas desenvolvem com maior intensidade em pessoas que são presas a si mesmas, ou seja, não tem uma comunicação clara e saudável para o mundo externo de suas emoções. A falta de perdão a uma ofensa leva o indivíduo até a ter uma dupla personalidade. Perdoar é decidir viver acima do rancor. Imagine alguém morando dentro de você, sem que você queira que ele esteja ali. Imagine isso. Quando o indivíduo ele não supera uma ofensa, ele acaba convidando o ofensor a morar dentro dele. E por mais que alguns dizem, para mim ele morreu, isso é puro fingimento. Algumas doenças psicossomáticas levam à dupla personalidade. Isso é porque o ofendido, com a sua ferida, passa a viver em torno de um problema e de uma ou mais pessoas em torno das suas decisões. Isso é muito sério. Às vezes, as pessoas ou nós mesmos não conseguimos perdoar alguém e essa pessoa se prende a nós. Eu estava ouvindo também uma mensagem do reverendo Fernandes Dias Lopes, e ele falou: quando alguém tem um rancor muito grande de uma pessoa, aquela pessoa não abandona. E aí você quer tirar férias, mas as suas férias elas são estragadas porque você leva aquela pessoa com você, rancoroso no seu coração. Você vai comer e você se lembra daquela pessoa e seu apetite se acaba. Você quer se divertir, quer ir ao cinema, quer ir a um parque, mas aí aquela pessoa está ali contigo do seu lado, como falou esse terapeuta. A falta de perdão, ela pode trazer doenças muito sérias. Inclusive alguns pesquisadores já fizeram pesquisas
Eu estava lendo no outro site uma pesquisa que foi feita em uma universidade lá nos Estados Unidos, e os professores pediam para que os alunos se lembrassem de momentos de dor na sua vida, de momento em que alguma pessoa havia contrariado, alguma pessoa havia feito algo a ele que havia trazido a ele tristeza, dor, sofrimento. E enquanto os alunos se lembravam daqueles detalhes, a pressão desses alunos, era medida e a pressão era alterada. Os batimentos cardíacos também eram alterados. Tudo na sua vida era alterado, na sua saúde. E depois que eles pediram para aquelas pessoas procurarem dentro de seus corações, perdoarem aquelas que haviam magoado, tudo havia voltado ao normal. Os batimentos cardíacos, a pressão. Por quê? Porque de fato a nossa vida interna, a nossa vida sentimental, a nossa alma, quando nós trazemos rancores para dentro da alma, isso afeta até a nossa vida física. Algumas doenças são chamadas de psicossomáticas, são doenças que elas acontecem ou que elas vêm para dentro de nós, para a nossa alma, e quando ela não é tratada, pode até se manifestar até mesmo em forma de cistos, de câncer, de gastrite e muitas outras doenças por causa da falta de perdão. Perdão é algo muito sério, é algo que é bom para as nossas vidas, e até mesmo os terapeutas, os médicos estão descobrindo isso. Mas eles estão descobrindo isso não faz muito tempo. Mas a palavra de Deus, ela já nos ensina que o perdão, ele é maravilhoso, ele é importante há muito e muito mais tempo. Este texto que nós acabamos de ler é muito interessante. O capítulo 18 todo de Mateus trata de relacionamentos. Inclusive, se você voltar lá para o início do capítulo 18, você vai ver que é lá naquele início do capítulo 18, eu preguei isso, tem acho que 3 ou 4 semanas eu preguei aqui a respeito de quem entrará no reino dos céus. Lá no início, Jesus já encontra os discípulos, havendo uma disputa entre eles, quem seria o maior no reino dos céus, e Jesus já fala para aqueles discípulos: olha, o maior no reino dos céus, na verdade, é como aquele que se coloca como criança. Se vocês não se tornarem como criança, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então Jesus já começa desde o início a falar a respeito de que a comunhão, a unidade entre eles deveria existir por meio da humildade. Era necessário que todos se tornassem como crianças. Dentro deste capítulo ainda, logo após, ele fala sobre os tropeços, os escândalos que poderiam afastar alguém da comunhão, que poderiam afastar alguém da comunidade, e de fato, se alguém fosse afastado, precisava ser resgatado, porque Deus não quer que nenhum se perca, os pequeninos. E é dentro deste contexto, então, que ele aqui no Evangelho de Mateus conta aquela parábola das 100 ovelhas, e que quando uma delas se desvia, o pastor sai e busca, porque de fato, para Deus, ninguém pode se perder, nenhum dos pequeninos. E aí nós chegamos ao versículo 15, quando existe do versículo 15 até o versículo 20, aquela passagem em que Jesus ensina como são tratados os pecados na igreja, como são tratados os problemas de relacionamento entre os irmãos. E ele começa falando que se você tiver alguém que pecou contra você, você tem que conquistar esse irmão, você tem que ganhar esse irmão como? Indo até ele e resolvendo entre vocês, para que outros possam ficar livre dessa questão. Mas se isso não for resolvido, então é necessário levar 2 ou 3 testemunhas. Se isso ainda não resolver, então tem que ser levado à igreja, para que lá na igreja seja resolvido entre a liderança. E é dentro deste contexto então que Pedro, ainda querendo mostrar para Jesus, talvez, que ele era um homem muito piedoso, ele pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes, já que eu tenho que perdoar o meu irmão, até quantas vezes ele pecará contra mim para que eu lhe perdoe? E aí Pedro até sugere: será até 7 vezes? Sabe por que Pedro está querendo ser generoso ou parecer generoso para Jesus? Porque segundo alguns estudiosos, entre os religiosos de Israel, havia uma ideia de que você deveria perdoar, mas o máximo que você deveria perdoar era 3 vezes. Se alguém perdoasse
ou pecasse contra você uma vez, perdoava, duas, perdoava, até a terceira vez perdoava, mas além disso você tinha que desprezar essa pessoa. Os fariseus e muitos religiosos eram radicais nesse ponto. Pedro, querendo ser mais generoso, pensou, então até 7 vezes, até apareceu, o número que ele usa é o número que fala de perfeição. Mas a resposta de Jesus deixou Pedro com certeza desconcertado, porque a resposta de Jesus foi: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E aí eu pergunto para você, será que Jesus queria dizer o que para Pedro? Será que de fato Jesus queria dizer assim: nós temos que perdoar ao irmão 490 vezes, porque é exatamente isso, 70 vezes 7, 490. Com certeza não foi isso. Com certeza o que Jesus está querendo dizer para Pedro, e não somente para Pedro, mas para cada um de nós, é que não há limites para o perdão, assim como não há limites para o amor. Isso é muito interessante, porque nós não perguntamos: quanto devo amar a minha esposa? Quanto devo amar o meu irmão? Quanto devo amar a minha mãe? Ou quanto devo amar os meus filhos? Não, nós não perguntamos, porque não há limites para o amor. Da mesma forma, não há limites para o perdão, e é isso que Jesus quer dizer aqui. Mas Jesus, ele não fica apenas nisso, ele então quer ensinar Pedro através da parábola, de uma parábola muito interessante. E a parábola que ele vai usar é a parábola conhecida como a parábola do credor impenitente, ou seja, daquele que foi perdoado, mas que não perdoou. E ele então vai ensinar a Pedro que existe aqui uma lição muito grande para nós. A primeira lição que Jesus quer ensinar é que o perdão que recebemos de Deus, ele é incomparável. Ele é incomparável. Versículos 21 a 27. Vamos ler novamente esses versículos 21 a 27. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Gente, isso aqui é muito interessante. Essa parábola tem uma mensagem extremamente linda. O que Jesus vai ensinar? O que Jesus quer ensinar é que não existe limite para o perdão. Pedro, ele acreditava que estava sendo muito bom. Mas vamos analisar a parábola, meus irmãos. Vamos analisar a parábola. Você sabe quanto que vale 10.000 talentos, ou quanto valia naquela época aproximadamente 10.000 talentos? Esses talentos eram talentos de ouro. E um talento, irmãos, para que os irmãos tenham ideia, um talento equivalia a 6.000 denários. O que era um denário? Um denário era o salário de um dia de um trabalhador comum. Alguém trabalhava lá naquela época, eles não recebiam salários mensais como hoje é comum no nosso país. O salário era pago geralmente num dia, e a pessoa trabalhava e recebia um denário. E se ele trabalhava 6 dias na semana, é claro, porque um dia era guardado, do primeiro ao 6º dia ele trabalhava, ele recebia apenas 6 salários numa semana. Então, para que a pessoa conseguisse ganhar um talento, era necessário trabalhar 1000 semanas. Você imagina isso? Tinha que trabalhar 1000 semanas para ganhar um talento. Então, para ganhar 10.000 talentos, e ainda não, a questão que ele iria ganhar, mas ele precisava comer, ele precisava cuidar das coisas dele, ele precisava alimentar a família. Então, para economizar ainda era mais difícil. Mas vamos supor que ele conseguisse pelo menos juntar
ele teria que trabalhar 1000 semanas para ganhar um talento. E para ganhar 10.000 talentos, quantos seriam? Vocês já fizeram cálculo? 10 milhões de semanas. Eu já fiz o cálculo mais ou menos. Isso dá aproximadamente algo em torno de 192 mil anos. E mais alguma coisa. Ou seja, era impossível. Para que os irmãos tenham ideia, 10.000 talentos era o equivalente mais ou menos a 174 toneladas de ouro. Ou seja, 174 mil quilos de ouro. Era muito dinheiro. Os estudiosos falam que provavelmente aquele servo, ele era servo de um sátrapa. O rei era na verdade um sátrapa que havia colocado alguns servos para recolher impostos de outros povos, e ele então provavelmente recolhia os impostos, e depois de algum tempo o rei ou o sátrapa ia ali para sentar as contas, e ele provavelmente de alguma forma, ou não sabe-se como, isso não tem muita importância, mas ele talvez tenha gastado, ou ele não tenha recolhido com eficiência. Acontece que ele devia 10.000 talentos, ou seja, 174 toneladas de ouro, que ninguém conseguiria pagar. Para que os irmãos só tenham outra ideia, o rei Herodes, o salário anual dele era 200 talentos. Ele levaria pelo menos 50 anos para ganhar 10.000 talentos. O rei, imagina o céu, ele não tinha condições. Por isso o que o rei fez? Ele ordenou que fossem feitos escravos, ele, a mulher e os filhos. Ele, a mulher e os filhos foram feitos escravos, deveriam ser feitos escravos. Era a lei naquela época permitia, quando alguém não pagava sua dívida, a lei permitia que as pessoas fossem vendidas como os escravos, e então pagariam dessa forma, sendo escravos a vida toda. Mas aí o que aquele homem fez? Ele se prostrou humildemente, ele clamou. É interessante que ele clamou da seguinte forma: ser paciente comigo e tudo te pagarei. Agora, nós sabemos que ele não tinha condições de pagar. O rei com certeza sabia que ele não tinha condições de pagar. E aí o que ele fez? Perdoou-lhe a dívida. O que será que Jesus está querendo nos ensinar? Vocês já perceberam, meus irmãos, qual é a relação que Jesus está fazendo aqui? O que ele está querendo ensinar é a relação que existe com a nossa redenção. Já pararam para pensar? Meus irmãos, este servo é como cada um de nós. Nós temos uma dívida diante de Deus que ela é exorbitante. A nossa dívida é o nosso pecado, e nenhum de nós tem condição alguma de pagar. Por esta razão, todos nós outrora éramos escravos da lei e escravos do pecado. Era necessário que se fizesse o pagamento dessa dívida, mas nenhum tem condições. Olhando para nós mesmos, quem pode pagar? Quem poderia pagar essa dívida diante de Deus? Olhe para você mesmo. Eu olho para mim e vejo quantos pecados eu já cometi diante de Deus. Como a minha vida estava longe de Deus, e eu, por causa do meu pecado, eu era escravo da lei, escravo do pecado, e por isso foi necessário que fosse pago o preço do resgate. E o preço do resgate foi o sangue de Jesus Cristo. Não foi ouro, não foi prata, não foi talento, foi o sangue de Jesus que foi derramado. Da mesma forma que aquele homem se prostrou diante do rei, pediu, clamou por perdão e foi perdoado, porque o rei sabia que ele não tinha condições. Deus fez o mesmo por nós. Ele nos perdoou porque sabe que nenhum de nós tem condições de pagar essa dívida. Eu não tenho, você não tem. E é exatamente isso que Jesus quer dizer. Ele quer mostrar que o perdão que recebemos de Deus é um perdão incomparável, é algo extraordinário, é uma dívida que ninguém poderia pagar, mas Ele pagou. Ele, Jesus Cristo, pagou por nós, e por isso Deus pôde nos perdoar a dívida, o que nenhum tem condições de pagar. Segundo lugar, o
que Jesus quer ensinar aqui para Pedro é que o perdão que devemos dar ao próximo é ilimitado. Vocês se lembram? Pedro chegou em Jesus e ele queria que Jesus entendesse ou percebesse que o seu coração estava um coração transformado, que o seu coração era um coração justo, o seu coração era um coração bondoso, porque ele estava disposto até a perdoar 7 vezes, mas Jesus está querendo dizer para ele que não há limites para o perdão. O que Jesus queria mostrar para ele que é completamente injustificável não perdoar o próximo por um pequeno delito, quando somos perdoados por uma multidão de pecados. Talvez o que passava na mente de Pedro: existem pecados que são difíceis de ser perdoados, existem coisas e ofensas que são completamente difíceis de ser perdoadas, e de fato não é fácil perdoar, meus irmãos. Não é fácil perdoar. Interessante que o grande escritor inglês C.S. Lewis, ele disse o seguinte: é mais fácil pregar acerca do perdão do que perdoar. É verdade. Preparar o sermão tem o seu trabalho, estudar a palavra de Deus tem as suas dificuldades, mas pregar sobre o perdão é mais fácil do que perdoar. Eu sei que muitas coisas são difíceis, eu sei que não é fácil perdoar, e a gente pode imaginar de repente pessoas tendo que perdoar alguém que vive do seu lado, alguém que lhe magoou profundamente. Nós podemos de repente imaginar um pai tendo que perdoar a um estuprador que estuprou o filho ou a filha. Isso não é fácil. Às vezes a dor, o perdão, ele exige tratamento dentro do coração. As pessoas, quando vão perdoar, elas têm que novamente reviver aquela ofensa, tem que reviver aquela dor, tem que reviver aquele momento, tem que reviver tudo aquilo. Mas vocês perceberam o que Jesus quis mostrar para Pedro? Que havia no coração daquele homem uma incoerência muito grande, e é por isso que Jesus ele traz esse ensino. Olha a incoerência daquele credor. Ele havia sido perdoado por Deus, aliás, pelo rei, por uma dívida descomunal, uma dívida que seria impossível pagar. 10.000 talentos, ou seja, 174 toneladas de ouro. E quando ele se encontra com alguém que lhe devia uma dívida, o seu conservo, uma dívida muito menor, completamente irrisória em relação ao que ele devia ao rei, ele não perdoou. Quando foi a sua vez de perdoar uma dívida, ele não fez. Quando foi a vez dele cumprir, ou seja, seguir o exemplo do rei, ele não seguiu. Você sabe quanto é 100 denários? O que o conservo lhe devia era 100 denários. Vejamos aí, versículo 28 a 33. Vamos voltar ao texto. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. O conservo fez a mesma coisa que ele. Compare o versículo 29 com 26. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Veja aí no 26. Então o servo, prostrando-se reverente ao rei, rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. O que é mais interessante nisso aí, meus irmãos, é que quando aquele servo se prostrou diante do rei, ele pediu misericórdia e disse: tudo te pagarei. Mas ele sabia que não tinha condições de pagar. O rei sabia que ele não tinha condições de pagar. Todo mundo sabia que era impossível ele pagar. Como ele pagaria 10.000 talentos se ele não tinha a mínima condição de pagar? Levaria cerca de quase 200.000 anos para que ele conseguisse. Imagina, ninguém consegue viver mais do que 100 e poucos anos, e depois dos 70 ninguém nem consegue mais trabalhar. Mas quantos são os 100 denários que o outro lhe devia?
O denário, lembra que eu já falei? Era o salário diário de um trabalhador. Então o trabalhador que trabalhava e que ganhava um denário por dia, ele necessitaria apenas de aproximadamente algo em torno de uns 150 ou talvez 200 dias. Por quê? Porque ele precisava, claro, se alimentar, cuidar da família, e durante a semana que ele ganhava os 6 denários, se ele pudesse pelo menos juntar, vamos imaginar então 3 denários, a metade desses denários, ele levaria algo em torno de uns 6 meses, 7 meses para pagar aquela dívida. Era uma dívida completamente fácil de pagar. É claro, ele tinha apenas que ter paciência, mas o que ele fez? Ele não perdoou a dívida. Ele não perdoou. A atitude dele foi igualzinha do outro. Pediu, clamou e mais. Ele disse, da mesma forma, ser paciente comigo que eu lhe pagarei. E de fato ele pagaria, porque era possível. Era possível. Pedro está querendo, aliás, Jesus está querendo mostrar para Pedro que não perdoar o próximo é uma grande injustiça. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Quanto que Deus já nos perdoou? Quanto pecado nós já praticamos diante de Deus e Deus nos perdoou? Mas nós, às vezes, estamos indispostos a perdoar ofensas pessoais. E mais, nós não somos inocentes, nós não somos completamente puros, nós não somos totalmente santos. As nossas ofensas muitas vezes é por causa não apenas da atitude do outro, mas também do nosso próprio egoísmo, ou da nossa própria falta de humildade. E nós não estamos prontos a perdoar. Mas Deus, que é totalmente santo, toda a sua santidade foi ferida por causa dos nossos pecados. E tudo Ele perdoou quando não havia possibilidade de nenhum de nós pagarmos a dívida. Mas Ele nos perdoou. E quando nós não perdoamos, estamos sendo completamente injustos. Estamos cometendo injustiça, porque nós não queremos perdoar aquilo que pode ser até considerado algo como uma coisa leve diante do pecado que cometemos diante de Deus. Mas ainda existe um terceiro ensino, talvez o ensino principal deste texto. Vamos ler o versículo 34 e 35 e concluir. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Veja que Jesus diz ao final: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Se do íntimo cada um não perdoar. Eu gostaria de ler ainda outro texto, convidar você a ler Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 12. Nós vamos encontrar a oração, a famosa oração do Pai Nosso, para reforçar exatamente o que Jesus quer nos ensinar aqui. Mateus capítulo 6, versículos 12, versículo 14 e versículo 15. Veja o que Jesus diz. No final da oração do Pai Nosso, Ele vai dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículos 14 e 15: porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoados aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que Jesus está nos ensinando aí é que o perdão, ele não é opcional. Nós não temos a opção de perdoar ou não. O perdão, ele não é opcional, meus irmãos, pois ele está diretamente relacionado ao perdão de Deus. O perdão ao próximo está relacionado ao perdão de Deus pelos nossos pecados, o perdão de Deus dos nossos próprios pecados. Como podemos entender que o perdão de Deus, ou seja, não somente o perdão, mas também a salvação, que é por pura graça, que é por pura misericórdia,
ela está relacionada à necessidade de perdoar o próximo. Às vezes isso cria uma certa dúvida, ou até mesmo um certo pensamento complicado na nossa mente. Como é que nós podemos perdoar? Mas a palavra de Deus nos diz claramente que a graça, que nós somos salvos pela graça, simplesmente pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. E nesse caso, perdoar o próximo não é uma obra. Como nós podemos entender isso? Eu estive pensando muito a respeito disso. Eu estive realmente pensando de como podemos encaixar isso, como podemos conciliar a graça do perdão de Deus, com o perdão gratuito que não exige de nós nada, mas a necessidade de perdoar o próximo. E foi então que eu percebi da seguinte maneira: que só um coração que já foi realmente perdoado pode perdoar. Não é uma questão de lei, não é uma questão de regra, não é uma questão do mandamento, é uma questão do coração transformado. Vocês percebem isso, meus irmãos? É a questão do coração transformado. É só um coração que já foi transformado por Deus que consegue perdoar. Sabe o que aconteceu com aquele servo? O perdão foi oferecido a ele porque ele clamou, mas ele não teve o seu coração transformado. E ele então foi duro com o seu conservo. Ele teve a dívida paga, uma dívida exorbitante, estratosférica, né? Não sei, é uma dívida descomunal, mas ele não pôde perdoar uma pequena dívida, porque o seu coração ainda era um coração duro. E muitas vezes Deus concede o perdão, ou Deus oferece o perdão a nós, mas se nós não perdoarmos, se nós estivermos prontos a perdoar o necessitado, ou perdoar o nosso próximo, ou perdoar o nosso irmão, ou perdoar o nosso cônjuge, ou perdoar aquele que nos ofendeu, isso mostra-nos que ainda não fomos perdoados, que o nosso coração ainda não foi transformado. É esta a realidade. Quando o nosso coração é transformado, quando entendemos o perdão de Deus, aí de fato o nosso coração foi limpo, o nosso coração foi transformado, porque aí de fato entendemos a graça. A graça nos alcançou de tal forma que nós passamos a perdoar. Nós compreendemos que só pela graça podemos perdoar também. Às vezes alterou o nosso coração e nós achamos, não, mas ele não merece o perdão. Ele pode até ser que não mereça, mas você precisa perdoar, porque você já foi perdoado. Nós não podemos pensar assim, que se eu perdoar alguém, ele está puro, purificado e pronto para o céu. Não é isso, até porque ele tem que acertar suas contas com Deus, mas ao perdoar a ele, eu estou de fato mostrando que eu fui transformado por Deus. Ao perdoar o próximo, eu além de mostrar que sou perdoado por Deus, e de fato demonstrar pelos frutos que a graça de Deus me alcançou, eu estou sendo transformado, eu estou sendo abençoado, eu estou sendo liberto dessa escravidão, que é o rancor, que é o ódio, que muitas vezes nos aprisiona ao próximo, e nos aprisiona ele a nós, e não permita que a gente tenha liberdade de viver uma vida. E eu gostaria de encerrar esse ponto com uma história marcante, a história de Corrie ten Boom. Sabe, essa história dessa mulher é muito linda. Essa história foi contada em um livro chamado Refúgio Secreto. Esse livro foi escrito por ela, é uma biografia dela mesma, autobiografia. Quem foi Corrie ten Boom? Corrie ten Boom era de uma família cristã da Igreja Reformada da Holanda. O pai dela era crente, ela era crente, os irmãos eram crentes. A mãe dela havia morrido. E durante a Segunda Guerra Mundial, os irmãos lembram do Holocausto, quando os nazistas perseguiram os judeus e mataram cerca de 6 milhões de judeus, mas a família de Corrie ten Boom, eles criaram um refúgio secreto na casa deles, e protegeram muitos judeus, e guardavam os judeus para que os nazistas não viessem e levassem eles para os campos de concentração. E durante muito tempo, Corrie e sua família protegeram
Só que eles foram descobertos. Um vizinho dedurou eles. E aí o que aconteceu? Ela e a família foram presos. A sua mãe já havia morrido, mas o pai, ela e a irmã foram levados cativos. E lá na prisão onde eles estavam, o pai dela morreu. 10 dias depois que foram presos. E depois de algum tempo, ela e a irmã foram levados para um campo de concentração. Os irmãos, talvez alguns já tiveram a oportunidade de ver filmes e percebem como eram os campos de concentração. E lá, durante muitos anos, eles ficaram ali. E a irmã dela morreu. Morreu de inanição, morreu de sofrimento, mas Corre sobreviveu para contar a história. E é interessante que depois de muito tempo, passado alguns anos, Corre, depois de ter sido liberta daquela escravidão, ela saiu pela Europa pregando e falando do amor de Deus e contando as suas experiências. Era uma mulher cristã que amava a Deus, e ela começou a pregar e ensinar. Aí aconteceu que um dia ela teve uma experiência muito forte. A experiência que era um dia ela estava ensinando a respeito da palavra de Deus e falando do perdão, quando de repente das pessoas que se levantaram ali, um homem que se levantou dizendo que iria receber o perdão de Deus. Ela se lembrou naquele mesmo momento quem era aquele homem. Era um ex-nazista, um guarda que havia feito com que ela e a sua irmã sofressem muito. Inclusive aquele guarda trabalhava no campo de concentração, ou ele se viu naquele campo de concentração onde a irmã dela morreu. E ela se lembrou de toda a maldade daquele homem, mas aquele homem estava vindo à frente, receber Jesus no coração e receber o perdão. E ela teve que relutar, e ela lutou, ela tinha dificuldade de perdoar, ela fala isso. Mas o Espírito Santo falou profundamente ao seu coração. E ela escreve a seguinte frase aqui: por um longo momento, nós colocamos nossas mãos, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Eu jamais havia conhecido o amor de Deus tão intensamente quanto naquela hora. E ela então teve que perdoar. Ela teve que se lembrar de que Deus havia perdoado todas as suas dívidas, e agora era o momento dela fazer a mesma coisa. No mesmo livro, ela ainda escreve também que em sua experiência do pós-guerra, com outras vítimas da brutalidade nazista, aqueles mais capazes de perdoar foram os que mais facilmente puderam reconstruir suas vidas. Eles puderam reconstruir suas vidas após todo aquele horror, que puderam perdoar, ou seja, puderam se livrar do passado. O passado que os escravizava, por meio do perdão. Concluindo, meus irmãos, a falta de perdão é uma verdadeira prisão. Quem a seu irmão não consegue perdoar, não sabe amar. Quem guarda mágoas em sua lembrança, aprenda com a criança. Aquele que o perdão não quer conceder, não consegue viver. Se Deus perdoou-me milhões de pecados, por que uma falta ou uma falha me deixa magoado? Se não estou pronto a abrir meu coração, como receberei de Deus perdão? Nada exige o Senhor para nos perdoar, apenas que estejamos dispostos a lhe imitar. Perdoar é imitar a Jesus, porque Ele nos perdoou infinidade de pecados. Amém, meus irmãos? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai, te louvamos pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pelo Teu amor, o Teu perdão que é extremamente maravilhoso,